para que nós possamos entregá-lo nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é o Deus que nos dá o privilégio, Senhor, de podermos nesta noite ouvirmos, recebermos a Tua palavra. Palavra que cura, que transforma, que abençoa. Palavra que salva os nossos corações, que liberta os nossos corações. E nós queremos sim nessa noite receber a Tua palavra, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor a vida do Teu servo, que aqui está. O servo da orelha furada, que está aqui, Senhor, para Te servir por amor ao Senhor. A troca, Senhor, desse momento, a troca de quando nós compartilhamos a palavra, é podermos ver a bênção do Senhor sendo derramada sobre a vida da Tua igreja, é podendo ver a manifestação do poder do Senhor. É o que nós desejamos, ó Deus, que o Senhor faça nessa noite. Por favor, envolva o Teu filho com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Manifesta-se, ó Deus, através da vida do Ramon, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, querida igreja. Eu queria convidar o pessoal que está aqui para ficar aqui, fica melhor, né? Vocês conseguem sentar aqui, que a gente fica de frente. Como estamos em menos pessoas, a gente não precisa ficar tão dividido. Amém. Glória a Deus. Que missão. Pouco tempo era você. Você sabe como que é difícil. Uma missão muito grande, trazer a palavra do Senhor e compartilhar da palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo algo muito gratificante e uma experiência muito boa de poder compartilhar daquilo que o Senhor nos falou. É isso que eu tenho para vocês nessa noite. Algo que Deus compartilhou no meu coração. Uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e nesse momento eu quero compartilhar com os irmãos, que possamos ser abençoados juntos nesse momento, que ao compartilhar possamos receber de coisas que às vezes não sairá da minha boca, mas Deus irá falar ao teu coração, ou de coisas que sairão da minha boca e Deus irá falar ao teu coração, porque eu creio que o Senhor preparou algo especial para nós nessa noite, para a minha vida, para a tua vida. Você não saiu de casa em vão, nós nos reunimos para adorar o nome dEle, e eu creio que algo diferente vai acontecer, porque quando temos um encontro com o Senhor, algo muda, alguma coisa acontece, e nós cremos nessa palavra. O Senhor compartilhou uma palavra ao meu coração a respeito de um personagem na Bíblia, e esse personagem ele é muito conhecido, é uma palavra muito conhecida, é uma história muito conhecida. Desde pequenos nós ouvimos falar sobre a história, é história para contar para o filho dormir, é história que conta na EBD para as crianças, e quem vai? Muito conhecido, demais. História de palpites. Davi, Samuel, muito conhecido. Fala sobre um pouquinho chuva, tem a respeito... Agora todo mundo ficou fácil, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Noé, uma história muito conhecida. Vocês já devem ter sido ministrados muitas das vezes através dessa palavra, ouvidos muitos estudos a respeito disso, lido muitas das vezes na Bíblia. Mas Deus tem algo especial, talvez Ele quer trazer à tua memória algo que você já ouviu. Às vezes o Senhor quer te mostrar algo que você nunca ouviu. Ele quer ministrar o teu coração dessa forma, essa palavra que Ele me deu, e Ele sabia que você estaria aqui. Então alguma estratégia para o teu coração Ele tem a respeito dessa palavra. Gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis 6. E a gente vai ler a partir do versículo 9. No capítulo 6, ele começa falando da corrupção da humanidade, e que eles estavam se multiplicando, eles estavam esquecendo do Senhor. Muitas coisas perversas o homem estava praticando. E aí no versículo 9, a palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.
ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra. Você, Noé, porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 25 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A história de Noé vai se passando pelo capítulo 8, pelo capítulo 9, e aí a gente vai aproveitar apenas dos versículos que a gente vai relatar nos próximos capítulos, e aí a gente não vai ler capítulo 7, 8 e 9, mas a gente sabe que vem o dilúvio, Noé entra com a sua família na arca, e chove durante 40 dias, e Noé espera a água baixar, e Deus fica no controle e tudo mais. Nessa noite eu queria refletir com os irmãos a respeito de alguns pontos que eu, lendo essa história, consegui relatar e consegui observar a respeito da história de Noé, que talvez sejam pontos importantes para a nossa caminhada, a nossa trajetória, de quando Deus nos dá uma palavra, de quando Deus nos dá um direcionamento, de quando Deus fala conosco, de quando Deus nos chama. E aí o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que uma coisa que eu achei muito interessante é que Noé, ele confiou no Senhor a respeito da palavra que o Senhor deu a ele, independente se isso fazia muito sentido para ele. Nós podemos observar que no início, quando o Senhor se apresentou a Noé e falou que ele deveria construir uma arca, Noé era agricultor. Então, para ele, isso não faria sentido algum. Isso não tinha sentido. Como assim? Logo eu, Senhor. E aí, a gente pode relatar isso através de várias coisas nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos chama e a gente fica questionando, por que eu, Senhor? Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Às vezes o Senhor nos chama para um ministério e a gente fica pensando, Senhor, será que eu mesmo tenho que servir? Acho que não tem muito a ver comigo, mas isso tem muito a ver de quando Deus quer nos tirar daquele lugar de comodidade e nos levar para um outro nível. Talvez Deus tenha te convidado a fazer isso. Talvez você está muito acostumado no lugar que você está e Deus quer te tirar, Ele quer te levar para um outro lugar que aos teus olhos parece não ter a ver, mas o Senhor quer te usar em outras áreas. De repente o Senhor já te falou através de ministério ou alguma estratégia na tua família que você não tem feito no teu casamento. Mas Senhor, eu sempre fiz desse jeito, mas o Senhor te convida, assim como Noé. Se os seus olhos não conseguem ver algo que faça sentido, o Senhor te convida nessa noite a confiar nele e acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas. E que se Ele te convida para servir em outra coisa, Ele vai te capacitar, assim como Ele fez com Noé. E é muito interessante porque não relata-se na Bíblia que ele questionou em algum momento, Senhor, será que não está falando com a pessoa errada? Será que essa mensagem não era para outra pessoa? Será que essa missão não era para outra pessoa? Porque não tem a ver comigo. E é assim que a gente se coloca em algumas situações quando Deus fala conosco. Em outro momento, no versículo, quando Noé entra, não lembro do versículo, mas quando Noé entra na arca com sua família, que o Senhor fala que vai mandar chuvas há 7 dias,
Eu também acho muito interessante isso e tem a respeito de confiarmos no Senhor. Porque não estava chovendo no momento em que Noé e a sua família entram para dentro da arca. Mas Noé confia novamente no Senhor e acredita que o que o Deus está falando, isso vai acontecer. E muitas das vezes isso que temos que fazer. Nós temos que parar e colocar a nossa fé em ação e parar de caminhar somente quando nós conseguimos ver o chão. Nós temos que começar a caminhar independente se o chão está ali, porque se é promessa do Senhor, você vai colocar os seus pés e o Senhor vai colocar o chão. Não é você que vai olhar para o chão e começar a caminhar. Você vai ter fé no Senhor, você vai acreditar na palavra dEle e você vai caminhar independente de qualquer coisa. Você não vai olhar para baixo, você não vai se preocupar se aquilo precisa acontecer, se algo precisa mudar, se você tem perfil para aquilo. Se o Senhor te chama, Ele vai te capacitar, Ele vai cuidar de todas as coisas. E eu consigo ver isso na história de Noé. Ele confiou, a família dele confiou. De repente, em alguma situação da tua vida, você olha assim e não está com clima de chuva, mas o Senhor diz que vai chover. De repente, alguma situação da tua vida não está com clima de que vai se resolver, mas se o Senhor disse que vai resolver, Ele vai cumprir. De repente, alguma área aí que você, nos meus olhos, eu não consigo ver solução, eu não consigo ver saída, mas o Senhor disse, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque assim como Ele fez com Noé, a chuva veio, 7 dias depois veio o dilúvio. E é assim que o Senhor faz com as nossas vidas também. Outro ponto interessante, que a história de Noé trouxe a esse respeito, e eu até li aqui no capítulo, que diz lá no versículo 14, o Senhor começa dando estratégias para Noé, e novamente coisas que para mim não fazia tanto sentido. Então ele estava compartilhando com um agricultor a respeito de uma arca, e aí além disso, ele ainda fala sobre técnicas de arca, né? Que não era muita praia dele. Então ele fala sobre comprimento, ele fala sobre altura, ele fala sobre pisos que Noé deveria fazer, médio e maior, janela à esquerda, teto para cima. E novamente eu estaria lá olhando para Jesus e meio que assim, o que isso tem a ver? Não consigo entender, a gente não consegue entender porque a gente não é aprofundado nessa área. E novamente a gente olha para Deus falando conosco e muitas das vezes a gente não consegue se atentar em que Deus está falando conosco através de alguns detalhes. Porque talvez nessa situação o mais importante era passar a mensagem para Noé de que ele deveria fazer a arca. Mas o Senhor já aproveitou nesse momento e já passou alguns detalhes para Noé. E de repente, muitas das vezes, em muitas áreas das nossas vidas, nós temos nos preocupados em ver o mover de Deus em coisas grandes, em movimentos grandes, e nós temos perdido oportunidades em que Deus tem falado pequenas coisas, e Deus tem falado nos detalhes. Talvez Deus tenha te mandado fazer algo, mas Ele tem falado, faz algo assim. E você só tem feito, e muitas das vezes tem se atrapalhado, porque o Senhor falou, o Senhor te orientou, o Senhor te deu detalhes, assim como Ele deu para Noé. E às vezes nós perdemos, nós fracassamos no caminho, porque nós não nos atentamos ao detalhe que o Senhor quer falar conosco. E aí, muito interessante, que no capítulo 8, do versículo 6 e 7, diz assim, podemos observar, cadê? Vamos lá, capítulo 8, versículos 6 e 7. Passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Então a gente consegue observar que no versículo 6 diz que Noé abriu a janela. Imagine se Noé não tivesse obedecido à missão que Deus lhe havia ordenado. No capítulo 8, no versículo 13, diz assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 600, e uma da vida de Noé, secaram-se a água na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Novamente,
ele utilizou daquela orientação que o Senhor tinha apresentado para ele, em construir um teto, em construir uma janela. E aí eu creio que em outras diversas situações ele precisou de todas aquelas orientações que o Senhor preparou e o Senhor o orientou a fazer. E muitas das vezes, em algumas situações das nossas vidas, a gente fica achando que Deus está em silêncio. Muitas das vezes a gente fica achando que o Senhor não está fazendo. Muitas das vezes a gente fica achando que o Senhor não está falando. Eu consigo imaginar Noé sendo ministrado nesse momento, quando ele precisou abrir a janela, quando ele precisou abrir o teto. Como que ele não deve ter se sentido, né? Meu Deus, aquilo que o Senhor me pediu, eu estou usando aquilo que o Senhor me pediu. E muitas das vezes a gente fica pensando, será que Deus está em silêncio? O Senhor não está falando ao meu coração? É porque a gente fica esperando, às vezes, ouvir a voz de Deus, ou descer um anjo do céu e falar face a face. E nós perdemos, às vezes, as situações do nosso dia a dia que o Senhor está falando com a gente todo o tempo. Às vezes nós ficamos esperando milagres grandiosos, bênçãos grandiosas, enquanto Deus está trabalhando na bênção do dia a dia, enquanto Deus está trabalhando no milagre do dia a dia, da hora a hora, do tempo a tempo. Então nós precisamos ficar atentos e ligados, assim como Noé ficou, que os detalhes de Deus são importantes. O Senhor não falou isso por falar, porque ele não precisava, mas o Senhor falou porque ele precisava orientar Noé nesse sentido. E eu quero te convidar a motivar o teu coração nesse sentido, a parar de se voltar apenas a palavras grandiosas, a momentos grandiosos, e começar a valorizar e escutar a voz de Deus nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes, nas pequenas experiências, porque o Senhor pode falar contigo. Não precisamos ficar esperando cultos grandiosos, congressos grandiosos, pequenas experiências. O Senhor está nos detalhes, o Senhor está no nosso dia a dia, o Senhor está nas pequenas coisas. Que nós possamos realmente entender isso e ser ministrado durante todo o dia. Não esperar ter um momento separado e reservado com o Senhor para começarmos a ter experiência com Ele. Mas que nós possamos, desde o acordar, em qualquer situação que formos passar, começar vendo o Senhor ministrando ao nosso coração. Talvez seja no acordar, no levantar, no café da manhã, ao sair para trabalhar, no seu emprego, no seu serviço, na sua faculdade. Deus a todo tempo, Ele pode estar falando ao teu coração e você pode estar não olhando para os detalhes de Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite mais voltado para essas pequenas coisas que Deus quer trabalhar no nosso coração, mais voltados para os detalhes que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E um terceiro ponto, muito importante, é que, por ser uma arca muito grande, uma construção que levou muito tempo, eu li um pouco, falava até de 120 anos de construção, era um propósito que Deus tinha para a vida de Noé, que ele passou muito tempo construindo, muito tempo focado naquele propósito. E não relata-se na Bíblia algo que, se Noé parou de construir a arca, Noé desanimou e ficou 15 anos parado, depois retornou na construção da arca. E aí, nesse momento que eu comecei a voltar meu pensamento para essa parte da história de Noé, refletindo nisso, eu comecei a capturar de que nós precisamos ser perseverantes na presença de Deus. Quando Deus nos chama para cumprir um propósito ou para cumprir uma missão, assim como Ele chamou Noé, fazer parte de um propósito, nós precisamos caminhar com perseverança no Senhor. Nós estamos vivendo em uma época, em uma era, em uma onda em que desistir parece que se tornou uma coisa muito positiva. E aí a gente vai tentar trazer isso para alguns exemplos. Mas a questão de desistir, isso se tornou algo muito romantizado. Que você pode começar e você pode parar a qualquer momento. Que se não está dando para você, você pode sair. Abandona, não está bom para você, não precisa lutar não. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver feliz. Está desanimado? Para de ir, não faz isso mais não. Mas não é isso que Deus tem para a nossa vida. Quando o Senhor nos chama, quando Ele nos convida, quando Ele nos convoca a cumprir algo, Ele nos dá força, Ele nos fortalece para cumprir até o fim.
É Ele quem está conosco. Então, não existe desistir. Talvez você tenha conhecido pessoas, você realmente vai imaginar isso, que na primeira oportunidade do casamento, no primeiro conflito, tem separado. No primeiro conflito no ministério, tem saído, que não dá para mim. Sabia que não era isso que o Senhor me chamou para fazer. Primeira vez que começa a se enganjar na igreja, na primeira hora que o pastor chama para conversar sobre alguma situação, então já não quero mais, não dá para mim. No trabalho, arrumou um emprego que sonhava, entrou, o patrão chamou a atenção, não era isso que eu queria. Nós vivemos numa época em que desistir tem se tornado cada vez mais uma coisa que você pode fazer, tem se tornado muito aberto. E aí a gente abre essa janela para algumas áreas que são diferentes do que eu estou falando. Mas a gente está voltando para coisas em que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca, o Senhor quer que estejamos ali, Ele nos dá força, Ele nos fortalece, Ele está conosco a todo tempo, então nós devemos perseverar e chegar até o fim. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá força para caminhar. Se é o propósito dEle, se Ele sonhou isso para você, não tem por que parar, não tem por que desistir. Vai ser difícil, vai ter conflitos, vai ter atrapalhos, mas o Senhor estará com você em todos os dias, em toda a sua caminhada, em toda a tua trajetória, e o propósito do Senhor vai se cumprir. Ele vai cumprir, porque não é sobre nós, não é sobre a gente conseguir terminar, não é sobre isso. É sobre o propósito que Ele sonhou para a nossa vida se realizar. Então acho que chegou o momento de nós começarmos a caminhar, mas não somente caminhar, mas caminhar até o fim. Parar de começar coisas e não ir até o fim. Eu acho que a gente está no final do ano e é muito momento disso. Muito momento de começar refletindo no que a gente fez ao longo do ano. No que a gente passou, no que a gente projetou, no que a gente começou e parou, do que a gente nem começou. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente começar refletindo sobre isso. Mas eu profetizo que no próximo ano, tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem nos convocados, nós vamos cumprir até o fim. E pode vir dificuldade, pode vir conflitos, e pode vir atrapalhos, mas nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força para caminhar e não desistir. Não pare, não é hora de parar, é hora de caminhar. Não desista, é hora de prosseguir, e a vitória vai chegar. Assim como Noé persistiu. E aí eu fico imaginando, você já deve ter ouvido sobre isso, muitas pessoas falando com Noé: Noé, isso não vai dar certo. Como assim? Será que você vai conseguir? São muito tempo, Noé, você não tem experiência com isso. E as dificuldades que ele passou, eu estava lendo um pouco, um estudo sobre isso, e falava a respeito da dificuldade de equipamentos para construir a arca. Então, assim, não era algo que acontecia. O tamanho da arca não cabia em um campo de futebol. Então, não era algo que você chegava na esquina, você que já tem experiência com arca, você tem um equipamento para me alugar, para eu continuar. Não tinha. Era algo novo para todo mundo. Então, ele teve atrapalhos, ele teve dificuldade. Ele teve pessoas criticando, dizendo que ele não ia conseguir. Mas, nesse momento, Noé voltou os olhos dele para o Senhor. Noé voltou os olhos dele para o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E ele não desistiu. E ele não desanimou. E ele não parou. Porque o Senhor estava a todo tempo com ele. Que nós possamos ser assim, firmados no Senhor, crendo que Ele nos dá força para caminhar, para nos fortalecer, porque Ele é contigo. Fique firme até que o propósito dele se cumpra. Então, 3 pontos importantes. Nós devemos confiar e colocar a nossa fé em ação. Segundo, nós devemos ficar atentos aos detalhes de Deus. Aquilo que Deus quer falar com a gente nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. E terceiro, nós devemos perseverar.
não devemos desistir. Nós devemos cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. E eu não sei como você chegou até aqui nessa noite. Talvez ao longo desses 3 pontos, você pode ter olhado... Não, o primeiro ponto eu já passei. O Senhor, de repente você chegou aqui com uma palavra, de repente você chegou aqui com uma direção do Senhor, de repente o Senhor tem um propósito, você está projetando algo para o próximo ano, e de repente você está pensando assim, não, o primeiro passo eu já fiz. Eu disse sim para o Senhor, eu confio nele, ou não. Você já está nesse primeiro ponto parado. Você se acha incapaz. Muitas das vezes você acha que não é para você, mas Senhor, não é minha característica, não é meu perfil isso. Talvez você esteja parado no primeiro ponto. Já nem disse sim para o Senhor. Já nem começou a cumprir a missão. Tem um grupo de pessoas que pode estar no segundo grupo. Disse sim para o Senhor. Eu vou, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me dar força, eu quero cumprir o seu propósito para aquilo que o Senhor me chamou, mas talvez você esteja parado no segundo, porque você ouviu a voz do Senhor, mas você não tem se atentado às orientações que Deus tem te dado ao longo da caminhada. Você está caminhando, você está cumprindo o propósito do Senhor, mas às vezes você só ouviu assim, ó, vai para aquele ministério, e o Senhor falou assim, vai para aquele ministério, sirva dessa forma, compartilhe dessa forma, chame pessoas. Deus tem falado mais, Deus tem sido detalhista com você, e você tem se perdido no detalhe, porque você tem ido, cumprido o propósito, mas você não tem conseguido cumprir aquilo que Ele falou para cumprir ao longo do propósito. Ou talvez nós temos um terceiro grupo de pessoas. Disse sim para o Senhor, ouviu os detalhes do Senhor, mas a caminhada está sendo tão cansativa. Os problemas têm sido tantos, os conflitos internos que a gente têm sido tantos. As pessoas falando ao nosso ouvido que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai continuar, que não precisa nem começar, porque tudo que você começa, você para. Tudo que você inicia, você não vai até o fim. Mas essa é a hora de nós confiarmos na palavra do Senhor e sairmos daqui com a perseverança que vem dEle. E você entrar nesse terceiro grupo, do grupo que persevera, do grupo que vai até o fim, do grupo que é fortalecido pelo Senhor, do grupo que não ouve as coisas que vêm de fora, mas do grupo que volta os seus olhos para o Senhor dizendo, eu estou contigo, eu sou a sua fortaleza. Não sei como você chegou até aqui. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Você começar a falar com Deus a respeito de algo que o Senhor ministrou ao teu coração, ou algum propósito, ou algo que o Senhor tem te chamado para fazer. Eu creio muito no poder do Senhor, porque Ele não me deu a palavra em vão, e Ele quer fazer algo a respeito nas nossas vidas, começando a partir de mim. E a palavra do Senhor vai dizer, e a gente pode observar, que Deus atribuiu Noé a tarefa de reconstruir toda a sociedade humana na terra. Mas ele não simplesmente entregou a tarefa e sumiu. Ele esteve a todo momento com Noé. Ele caminhou junto com Noé. Ele orientou Noé em tudo que ele fazia. Ele colocou animais para ir até a arca. O Senhor está no propósito. O Senhor está na sua caminhada. O Senhor está contigo, Ele te fortalece não só uma vez, mas Ele se fortalece todos os dias. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele te põe de pé todas as vezes que você vai desanimar. Você pode até ficar desanimado, você pode até se abater, mas você vai clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso confiar nas Tuas promessas, porque eu preciso continuar. Renova minhas forças, me ajuda na caminhada difícil, me ajuda nas dificuldades. Sem Ti eu não posso nada, sem Ti eu não consigo chegar até o fim. Eu sou dependente de Ti, Senhor.
porque Ele é o início, porque Ele é o meio, porque Ele é o fim. Anotei uma reflexão aqui que eu achei muito interessante. Depois de lendo toda a história, eu consegui perceber do lugar que Deus tirou Noé e aonde Deus colocou Noé. Deus tirou Noé de uma postura de agricultor e colocou Noé ao mais experiente construtor de arca da história. Porque depois todos vieram depois dele. Ficou ele, os filhos, que eram descendentes dele. Então Deus tirou Noé lá da fase de agricultor e colocou Noé como o mais experiente em construção de arca. E talvez Deus queira falar algo a respeito disso aos nossos corações nessa noite. Às vezes a gente tem se preocupado do lugar que Deus quer nos tirar. Não, Senhor, mas isso daqui eu consigo cumprir, mas isso daqui eu consigo caminhar. Mas de repente nessa noite, Deus está te falando ou falando ao teu coração que Ele quer te tirar de um lugar e colocar você para servir em outro. E talvez nesse outro lugar você vai se tornar uma pessoa melhor do que o que você estava servindo aqui. Porque nós confiamos em um Deus que Ele não sabe apenas do presente. Os nossos olhos humanos, eles se limitam muito àquilo que a gente vê no hoje. Ou no máximo aquilo que a gente consegue ver no dia de amanhã. Mas você tem que confiar e descansar em um Deus que tem o conhecimento de todas as coisas. Ele tem o conhecimento do futuro. Então quando Ele te chama, quando Ele te convida a cumprir um propósito, seja lá na tua área, ou seja lá em outra área que Ele quer te levar, você tem que dizer sim para o Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. De repente o Senhor está te convidando nessa noite a te levar a um outro nível no seu casamento. De repente Deus está te levando hoje a levar você para um outro nível na tua família. Senhor, mas está tudo bem com o meu casamento, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com a minha vida profissional, está tudo bem com a minha vida espiritual. Mas às vezes o Senhor quer te tirar hoje e te levar para um nível que Ele quer te usar de outra forma. Confia nele que Ele te capacita. Não tenha medo, não deixa o medo te alcançar. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa que o medo faça com que você não saia daquele lugar. Porque nessa noite eu acredito que é a noite de romper no Senhor. É a noite de romper na caminhada. É a noite de alcançar outros níveis na presença dEle. É a noite de servir em outros lugares. É a noite de alcançar novos níveis na presença dEle. Novos níveis familiares. Novos níveis espirituais. Novos níveis profissionais. Ele te capacita. Aleluia. Se colocar de pé e adorar esse Deus, que é o Deus do início, do meio e do fim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tudo és Jesus. Tudo és Jesus.
Aleluia. Só para testemunhar, eu estar aqui é uma das coisas que eu estou falando a respeito disso. E que Deus quis me tirar de um lugar que para mim estava muito confortável, talvez. Ou que Ele queria me usar de uma outra forma. Então, trazer a palavra nessa noite, é isso que eu estou falando. É Deus me tirar de um lugar que eu já servia. Às vezes você já serve. Mas uma coisa que não vai fazer tanto sentido. Senhor, eu já tenho tantos compromissos ali, eu já sirvo tanto. Mas o Senhor às vezes quer te usar em outra área. Seja ela na igreja, seja ela na sua casa, na sua profissão. Deus quer fazer isso com você, porque talvez algumas experiências que você vai ter com o Senhor, você não vai ter aqui, você vai ter aqui. Talvez no nível que você está na tua família, você está sendo abençoado e está sendo uma bênção. Mas talvez a bênção que o Senhor tem para você, quando você se torna uma posição diferente, ou algo daquilo que Ele te chamou para fazer, é porque Ele tem algo para aquele momento. E talvez, se eu não dissesse sim para o Senhor, com muito temor, se eu dissesse, Senhor, como já disse muitas das vezes, não sou eu não, Jesus. Não é aqui para eu estar não, Senhor. Talvez a gente perde aquilo que o Senhor tem para a gente naquele momento. Talvez a gente deixe de receber. Isso não é sobre questão de ir para o céu ou não. É sobre questão de não viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É questão de limitar o Senhor na nossa própria vida. Em que ficamos pedindo. E muitas das vezes o Senhor tem dado resposta. Daquilo que você pediu, você só vai receber quando você estiver em outra posição. Quando você mudar de posição e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você só vai conseguir reconquistar o teu casamento quando você mudar a posição de tudo que você está fazendo. Talvez Deus tenha falado, Deus tem uma promessa, Deus vai fazer um milagre no teu casamento, mas não do jeito que você está. Talvez Ele está te chamando para se colocar em uma nova posição. Talvez Ele está te chamando para um outro lugar, e nesse lugar, aí sim você vai alcançar aquilo que Ele preparou para você. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e glorificamos ao teu santo nome. Nós te pedimos, Jesus, ajude-nos, Senhor, a confiar cada dia mais no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não olhar para as situações que nos cercam, que muitas das vezes não são favoráveis, mas nos ajude a olhar para o Senhor, o dono de todas as coisas, o Deus do impossível que pode todas as coisas. Capacite-nos, Senhor, e nos leva para uma posição em que possamos ouvir os seus detalhes. Que possamos, Senhor, seguir o teu propósito em tudo o que o Senhor falar. Que possamos cumprir tudo conforme o Senhor ordenou. Por último, Senhor, nos leve à posição de perseverantes na tua presença. Nos leve a um lugar de perseverantes nos nossos ministérios, na nossa casa, no nosso emprego, em tudo que formos fazer. Nos fortalece, nos ajuda a caminhar. E que possa, Senhor, o Senhor possa estar contigo todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor volte. E que possamos te servir, início, meio e fim. Seja adorado, Jesus. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim,
Aleluia. E então, a tua cura, apressadamente. Aleluia.